Oi, gente, Dani Freitas aqui no meu cantinho, no canal As Cartas Ciganas. É sempre uma delícia estar aqui com vocês e eu queria falar sobre um assunto que todo mundo toca agora no final do ano, né? Que é quando a gente lembra da famosa música da Simone com aquela pergunta fatídica: o que você fez, né? O ano tá terminando e foi um ano emblemático esse 2020, né? O Senhor 2020 repleto de lições, primeiro ensinando que a gente não consegue de forma nenhuma, mesmo que a gente super acredite, controlar tudo, né? A gente não consegue o planejamento, né, de todas as coisas, porque existem sim variáveis externas, né, que podem afetar aí o nosso planejamento. Diante disso, nós tivemos todos, né, que nos reinventar. Passamos a trabalhar em home office, passamos a produzir até mais do que produzíamos, né, no mundo corporativo. Os empreendedores, né, trouxeram novas possibilidades para atrair mais clientes. Então, um exemplo clássico, falando aí do ramo de alimentação, restaurantes que não entregavam, passaram a entregar, voltaram, né, às cestas de café da manhã, que eu amo, e a gente passou a ter mais opções de compra. Os pequenos produtores sofreram aí um baque importante nesse ano de 2020 e precisaram aí pedir ajuda, né? Muitos infelizmente quebraram. Nós tivemos um caso aqui em Vila Isabel do dono, né, de um restaurante famoso aqui pra gente, que infelizmente tirou a própria vida. Nós tivemos casos de pessoas muito próximas e algumas pessoas perderam, né, entes queridos, pessoas ímpares, né, nesse processo de Covid. Esse vírus que veio arrancando sonhos, arrancando pessoas de suas famílias, fazendo com que esse desenlace, eu falei sobre isso num outro vídeo, fosse um desenlace muito, muito tortuoso, porque a gente não conseguiu se despedir das pessoas, né? O sepultamento dessas pessoas foi feito de forma completamente isolada. Então o espírito sofre que vai embora tentando entender tudo isso e fica aqui essa lacuna a ser preenchida e esse processo de luto que todos, de certa forma, passaram. Tem o luto da reconstrução interna, né, que vai além também. A gente precisou aprender a fazer a mesma coisa de outra forma, né? Nasceram os professores online, né? Nasceram as crianças, as aulas online. Então a escola foi para dentro de casa. As pessoas que tinham, né, e têm ajudantes dentro de casa, como eu, precisaram aí se reinventar para dar conta do trabalho, porque no momento de quarentena mais intenso a gente não podia mesmo receber os nossos ajudantes, né? As empresas mudaram a forma de trabalhar e a gente mudou inclusive a forma de cumprimentar o outro e de se comunicar com o outro. O olhar, hoje, ele tem falado muito mais, porque nem sempre a gente consegue ver o sorriso. Nesse processo, ainda falando, né, sobre a pergunta da Simone, eu faço essa pergunta para você. O que você fez em 2020? A gente começou essa pandemia de uma forma bem insana, né, com um checklist gigantesco de coisas que a gente tinha que cumprir. Então, teve gente, né, acordando 6, 5 horas da manhã para correr em casa, praticar exercício, fazer dieta, fazer aula, como se estar em casa na pandemia também fosse, né, uma lista de coisas a serem feitas. Cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, e todo ritmo é algo que eu sempre afirmo, é sagrado, mas é quase impossível acreditar que nesses meses todos você não conseguiu aprender nada, né? Não é possível que diante de tantas lições, da fragilidade da vida, da vulnerabilidade de nós como seres humanos, você não conseguiu perceber e valorizar aquilo que tem em volta de você. Assim como existiram muitas pessoas que perderam seus empregos, por um outro lado,
existiram pessoas que foram promovidas, mudaram de função, tiveram boas notícias no trabalho, eu fui uma delas, né? Pessoas que conseguiram aí resgatar sua autoestima nos seus relacionamentos, assim como nós tivemos muitos casos de separação. E essa separação, gente, não foi por causa da pandemia, ela já estava acontecendo antes. O comportamento, né, e a convivência fizeram com que os gaps ficassem mais claros. O que você tem feito, né? Diante de tudo que te aconteceu em 2020, se você perdeu um ente querido, se você superou, né, o Covid, se você perdeu seu emprego ou o seu casamento, se você se decepcionou com pessoas, o que está acontecendo com você para que você se coloque em movimento? Porque a vida, gente, as etapas da ação, elas acontecem, né, com um fluxo. Antes da gente agir, o que a gente faz? A gente tem a vontade, né? É apenas com vontade, é apenas com desejo que eu consigo escolher, ó a carta da chave, me tornar protagonista da minha vida. É claro que quando a gente passa por um luto, eu sei muito bem o que é isso, quando a gente passa por uma separação, quando a gente perde pessoas, quando a gente enfrenta uma doença, a gente tende, né, a nossa tendência como ser humano é nos colocar na posição de vítima, né? E algo que eu ouço muito das pessoas é por que eu? Né? Por que eu tô passando por isso? E todas as vezes que eu ouço essa pergunta, eu respondo com outra pergunta, né? Por que não você? Que petulância é essa de achar que seu vizinho pode se separar e você não? Que a sua amiga pode ficar doente e você não? Que o pai do seu colega pode morrer e o seu não pode? Que petulância é essa de você achar que quando você se decepciona, você só tem uma opção, que é rancor, que é mágoa? Quando na verdade você precisa aprender, né? Com estratégias novas, com um novo foco, observando as oportunidades, criando o seu plano B, para que você possa efetivamente se colocar em movimento como cavaleiro para traçar, né, novas vitórias para sua vida. Então não tem para onde correr, gente. 2020 nos tirou o controle, mas nos trouxe empenho, que são umas das duas leituras dessa carta. Além do empenho, ele precisa nos ajudar a entender que nós estamos no controle da situação, sempre, da nossa vida. E que essa vontade aqui, sem essa ação aqui, é morta, não funciona. E a ação por si só, sem um planejamento, também pode trazer resultados não muito agradáveis. Então, nesse ano de 2020, antes da gente falar, né, sobre o que a gente aprendeu, eu pergunto a você o que você tem feito com o que te aconteceu. Porque é óbvio que aconteceram muitas coisas com você. Mas o que você tem feito? Tem sentado e reclamado ou tem se colocado em movimento para aprender coisas novas, para absorver coisas novas e, por que não, para desconstruir aquilo que você tinha como verdade absoluta? O ano, ele pode ser bom e ruim, ele é feito de altos e baixos, a gente já falou aqui muitas vezes sobre isso, mas é impossível que mesmo você tendo passado por um luto, uma separação, a perda de um emprego, mesmo que você tenha se decepcionado muito com alguém, ou superado uma doença, ou esteja passando por uma doença, é impossível que não tenha nada positivo que você possa tirar de tudo que te aconteceu. Então é hora de olhar para isso. 2021 tá aí, chamando a gente, né, do portão, mas ele pode ser muito bom e pode ser não tão bom assim. O que vai decidir, gente, é a nossa atitude. Existem pessoas que, por mais desafios que tenham enfrentado em 2020, ainda tenho muito a agradecer por esse ano. Ó o barulho! Eu sou uma dessas pessoas que eu tenho muita gratidão por esse ano, eu tenho muito respeito ao sofrimento de cada pessoa, eu perdi pessoas próximas
E eu espero que essas pessoas tenham sido recebidas com muita luz no plano espiritual. E eu entendo que estamos todos aqui de passagem. Mas essa passagem, gente, ela precisa ser especial. E precisa fazer com que quando ao voltarmos para casa, nós sejamos maiores do que quando chegamos aqui, ok? Um lindo beijo para vocês, tenham um sábado muito especial, preparem-se para 2021. Amanhã tem live lá no meu Instagram, @DaniFreitasT, de terapias H de holísticas, e eu espero você às 20 horas, que vamos falar sobre prosperidade. Olha que delícia, já para se preparar para um ano, quem sabe, mais próspero. E eu espero que vocês continuem curtindo, compartilhando, comentando, porque eu sou apaixonada pelo comentário de vocês. Um beijo, gente, fiquem